Prazer, meus irmãos, beleza pura? Leandro aqui de novo na área, trazendo mais um vídeo para os irmãos, tá bom? Hoje falando sobre Projeto Resgate, né? Tenho playlist aqui no canal falando sobre Projeto Resgate, né? Tá rolando por aí que o Projeto Resgate chegou ao fim, né? Então, quero trazer aqui dois áudios, um do irmão Alcir Zavata, que é um dos irmãos que está à frente sobre o projeto, e outro do irmão Salvador Bueno, tá? Dando esclarecimentos se vai acabar ou não. Beleza, meus irmãos? Tem também uma circular, mas acho que é de Belo Horizonte, né? Que os irmãos falam alguma coisa sobre isso, né? Essa circular aqui, lá do Ministério de Belo Horizonte, tem causado aí alguma certa estranheza por parte dos irmãos, né? Vou ler aqui rapidinho antes da gente entrar nos áudios, né? Comunicado, né? Congregação Cristã do Brasil, Regional Administrativa de Belo Horizonte, 2 de julho de 2024, ao Ministério e administradores das administrações de Santa Luzia, Ribeirão das Neves, Sabará, Betim, Iguarapé e Itaúna. Anciães, diáconos, cooperadores do ofício ministerial, cooperadores de jovens e menores e administrações. Caros irmãos, a paz de Deus. Conforme solicitação dos anciães de São Paulo, responsáveis pela missão Resgate, os anciães da Regional Ministerial comunicam ao Ministério e administradores das administrações supracitadas que o segmento Missão Resgate passará por alguns ajustes em avaliação. Diante disto, fica desde já temporariamente suspenso ou suprimidos todos os eventos, mesmo aqueles que já estavam anunciados e agendados. Por favor, divulgação restrita aos endereçados. Saudamos a todos com a santa paz de Deus, vossos irmãos em Cristo. Os anciãos daí, acho que a assinatura ali, né? Onde está aparecendo para os irmãos ali, suspenso temporariamente e tal, não sei o que. Essa letrinha azul, acho que é para esconder algum nome, alguma coisa assim, né? Para não divulgar, tá bom, irmãos? Então, esse é uma circular aqui lá de Belo Horizonte, explicando por que os que já tinham sido marcados não vão acontecer. Então agora eu vou trazer para os irmãos o áudio do irmão Alcir Zavata e o do irmão Salvador Bueno, dando as devidas esclarecimentos sobre o projeto Resgate, que vai passar por mudanças. Lembrando que eu sou completamente favorável ao projeto Resgate, desde que seja realmente pensado nas almas, né? Pensado no bem-estar das famílias, em se trazer a nossa Irmandade novamente para os cultos, não para encher a igreja, né? Mas realmente para ter essa comunhão junto com a Irmandade. Então eu sou completamente a favor do projeto Resgate nesse sentido. Tá bom, irmãos? Então os irmãos conferem os áudios aí, as explicações dos irmãos. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha para que mais irmãos possam ficar por dentro se vai acabar ou não o projeto Resgate, ou Missão Resgate, como queiram chamar, tá? Deus abençoe a todos, segue o vídeo, vai vendo. A paz de Deus com todos, caros irmãos. Venham por meio desse áudio em comunhão com os irmãos anciães, de modo a dizer que a Missão Resgate, ela não foi cancelada, ela não foi impedida, e também ela não veio a parar a ponto de não se fazer mais. Na verdade, foi suspenso alguns para que venha ter agora uma reestruturação, de modo de estar estruturando para poder fazer de uma maneira melhor em cada região, cada estado, de uma maneira que seja acessível para todos. Então venham por meio deste áudio em comunhão com os irmãos, passar isso aqui para os irmãos, porque está ventilando um comunicado sobre o dia 13 os irmãos irem na Porta do Braço para poder fazer um protesto voltado a essa parte, em nome dos anciães que presidem, dos irmãos
mais antigo, pedimos no nome do Senhor Jesus para os irmãos. Não precisem ir, irmãos. Isso está sendo tratado com muito carinho. Nós vemos o resultado que vem dando e de maneira que pedimos encarecidamente para os irmãos. Nos ajudem em oração e tenham paciência. É só uma maneira para estruturar, para vir se fazer de uma maneira melhor, porque tudo aquilo que é bom, irmão, a gente sempre tem que, assim, estar tratando de uma maneira com mais amplicidade, com mais carinho, para que venha crescer também de uma maneira e venha dar mais frutos ainda. Então, mediante a comunhão que vemos que os irmãos têm com a Missão Resgate, então nós pedimos encarecidamente no nome do Senhor Jesus, para que ninguém faça isso, de trazer esse tumulto na frente do braço, porque não foi cancelado, não foi impedido. Porém, os irmãos pediram para nós darmos um tempinho para reestruturar. Já está havendo a reunião, estamos conversando, e os irmãos podem ter certeza que vai ser de uma maneira bem assim resolvida, para que a gente venha viver assim de uma maneira melhor ainda do que já estávamos vivendo. Essa alegria, esse movimento de Deus no meio do povo, esse resgate de uma maneira libertando, selando com a promessa, trazendo as almas paradas de volta. Então, pedimos para os irmãos, só tenham um pouquinho de paciência, nos ajuda, tá bom? Deus que abençoe a todos pelo amor, o carinho, saúde a todos com a paz de Deus, Deus abençoe a todos. Aleluia. Antes de nós lermos a palavra, o servo de Deus lembrou de uma necessidade e nós vamos comentar com os irmãos. Eu creio que todos devem ter conhecimento de o que tem acontecido já há algum tempo, que é dentro da palavra de Deus, ou seja, escrito está na Bíblia Sagrada, nosso dever é visitar aqueles que estão enfermos e os que estão desanimados, parados, assim por diante. Por conta disso, irmãos, como a obra de Deus é muito grande, foi preparado um trabalho que nós chamamos de missão resgate, ou seja, resgatar aqueles que estão afastados, quer seja por enfermidades ou por outros problemas que surgem. Isto trouxe um grande benefício à obra de Deus, porque muitos voltaram, outros, principalmente filhos de nossos irmãos, que já tinham idade para serem batizados, que não se batizava, pelo esclarecimento que Deus deu através da mocidade. E o Senhor então tem dado graça de voltarem e chamado no santo batismo. Além do derramamento dos dons de Deus, isto tem sido de forma abundante. Acontece, irmãos, que isto cresceu muito e é preciso agora organizar. Nós temos já programado vários lugares que serão feitas estas visitas ou este movimento, mas pedimos aos irmãos que ainda não estão programados para isso, que aguardem um pouco, para que se possa deixar de forma ordenada e se fazer igual em todos os lugares, para que não haja diferença, um faz de um jeito, outro faz de outro. Isso não é bom. Para que seja feito de maneira uniforme, então, onde já está marcado para se fazer, não mudou. Vão fazer sim. E onde ainda não, mas os irmãos estão pensando em fazer, deverão aguardar um pouco, para que se torne depois manifesto a todos a maneira como se deve fazer, igualmente em todos os lugares. Ninguém pense que isso aí não vai existir mais, não. Claro que vai continuar, com a ajuda de Deus. Porém, quem ainda não combinou, não marcou, ainda não programou para fazê-la, aguarde um pouquinho de tempo. E os que já estão programados devem sim realizar, sempre com os cuidados de fazermos de forma igual em todos os lugares. É isso que nós comunicamos à Irmandade e ao ministério que nos estiver ouvindo agora. Então tá lá, irmãos, esses foram os áudios dos nossos irmãos, né, falando aí, esclarecendo sobre, né, a suspensão temporária, segundo eles,
projeto ou Missão Resgate, né? E teve um assunto que eu esqueci de abordar no começo do vídeo, ao qual o irmão Alcir mencionou, sobre a questão de alguns que já estão, né, brabos aí com a suspensão, que querem fazer né, alguma coisa lá na frente da igreja do Brás, né? Mas assim, as últimas vezes que se manifestaram, não aconteceu nada, graças a Deus, né? Espero também que não precise, segundo o que os irmãos explicaram, né, nos 2 áudios, que não é o fim do projeto Resgate, ele vai passar por reestruturação. Assim, eu espero, né, realmente que seja uma reestruturação, que não seja aí um abafo-caso, que nem diz, né? Diz que vai reestruturar e ninguém vai mexer mais. Eu espero que não seja isso, né? E aí sim poderia se justificar, né? Qualquer coisa aí, alguém que querer lá protestar, fazer alguma coisa na frente, reivindicar ou reclamar alguma coisa assim lá na frente do Brás, né? Assim, acho que seja meio, né, precoce, digamos assim, já querer tomar qualquer uma atitude. Lembrando que eu não sou favorável a esse tipo de atitude, né? Não vejo que seja, pelo menos por agora, não vejo motivo para isso, né? Dá tempo para os irmãos ver o que eles vão reestruturar, né? Mas, assim, das outras vezes que teve ameaças de fazer algum protesto, não aconteceu nada. Então, espero que também não aconteça também dessa vez, não, né? Fica meio vira um blefe, né? Alguma coisa assim. Mas, enfim, irmãos, volto a reiterar aqui no vídeo, né? Eu sou completamente favorável ao projeto Resgate, Missão Resgate, né? Quando se trata para atendimento, né? Abraçar as almas, né? Realmente trazer de novo para a igreja, trazer de novo para Jesus Cristo, que deve ser, acho que o principal intuito, né? Fazer essas almas voltarem novamente ao convívio com Cristo, né? Retirar aquele jugo que todo mundo tinha antigamente, pecador e coisa e tal, e trazer essas pessoas de novo, essas almas de novo, para o convívio, contato com o nosso Senhor Jesus Cristo, que acho que é a missão de todo o cristão, todo crente na terra, tá bom? Então, nesse ponto sou favorável. Agora, outras questões aí já não tem como concordar, né? Para ver aumentar a coleta, para ver aumentar a igreja, esse não é o intuito. Pelo menos não é a minha percepção. Não quero eu que seja, né? Que os irmãos estejam pensando nisso. Espero em Deus que não seja isso. Tá bom, irmãos? Outra coisa assim, aproveitando o vídeo, né? Os irmãos viram aí no fundo os vídeos aí, a Irmandade tocando o violão dentro da igreja. Alguns irmãos são contra o projeto Resgate, né? Por causa disso, por causa de tocar nos avulsos, tocar violão, trazer esse tipo de instrumento, esse tipo de coisa dentro da igreja, são desrespeito com a obra de Deus. Eu ouvi um vídeo esses dias atrás, até pensei em fazer uma análise, mas não vou não, ou quem sabe lá pra frente, né, sobre esse tipo de pensamento, né? Lembrando que ali, irmãos, é só um salão, tá? Não tem nenhum tipo de santidade ou poder, né, naquelas paredes. É só cimento, concreto, tijolo. Não tem santidade, nada ali. O termo correto, que a gente, quando se refere ao templo, né, é uma casa de oração. É um local onde nós vamos nos reunir, né, quando é um trabalho de serviço de culto, né, culto de louvor e honra a Deus. É naquele lugar que a gente vai se reunir para cultuar a Deus, levar o nosso louvor, o nosso culto racional, naquele espaço do culto. Acabou o serviço do culto, ele é um salão, como qualquer outro salão normal, não tem diferença nenhuma, não tem santidade, nada no templo, né? Eu já usei em outros vídeos, cheguei a falar, né? Que quando precisa fazer uma igreja maior,
se ampliar, os irmãos metem a marreta lá e derruba tudo. Então não tem nenhum tipo de santidade ou espiritualidade ou poder nas paredes, no templo em si. Tá bom, meus irmãos? Então isso é uma coisa que a gente tem que desvincular, né? O trabalho esse Missão Resgate é um outro serviço, não é o mesmo serviço de culto tradicional a qual a gente está acostumado, habituado. Então é um outro serviço, né? Culto de jovens é um serviço, né? Reunião para jovens e menores, quer dizer, né? Reunião para a mocidade é outro serviço, ensaio local é outro serviço, ensaio regional é outro serviço e Missão Resgate é outro serviço. Então cada um vai ter uma liturgia diferente, né? O que é a liturgia? É o modo de se proceder. O culto normal que a gente realiza dentro do culto, dentro da igreja, dentro do templo, é aquele tradicional que a gente sempre conhece. Lá não vai ter violão, lá não vai ter hino avulso, porque a liturgia não é daquele jeito. Quando esse trabalho aí, então os irmãos resolveram trazer isso daí, né? Não vejo problema nenhum. Os irmãos demonizam, ou criticam, ou acham ruim esse tipo de procedimento, né? Porque estão banalizando a obra de Deus. Lembrando que eu sinto falar para os irmãos que a instituição religiosa não é obra de Deus. Eu também demorei para entender isso aí. Muitos irmãos às vezes não entendem. Eu também demorei para aceitar esse tipo essa informação. Demorou para mim digerir isso daí. Obra de Deus é o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz, né? Ele se entregou no nosso lugar. Então, aquilo, e no 134, sempre eu vou lembrar para os irmãos, e no 134, que obra pode se igualar àquela sobre a cruz. Então, essa é a verdadeira obra de Deus, o que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz, né? Então, a gente tem que desmistificar esse tipo de coisa, tirar esse tipo de mentalidade da cabeça, que nos torna um pouco meio farisaico, né? E até um tanto quanto sectários, e aí a nossa visão como cristão passa a ter uma outra um outro patamar, tá, meus irmãos? Então eu demorei para enxergar esse tipo de coisa, aceitar, digerir essa informação para mim não foi fácil, e a Irmandade também, né? Quando eu abordo esse tipo de assunto com a maioria da Irmandade, a primeira coisa é rejeição. A Irmandade não gosta de ouvir isso que eu estou falando. Eu entendo perfeitamente. Peço para os irmãos, né, que relevem, ouçam, meditem e entendam o que eu estou querendo dizer, né, para que o nosso cultuar a Deus seja realmente a Deus, né, o nosso louvor seja para Deus, né, nossa gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo pelo seu favor imerecido. Qual que foi o favor imerecido? O perdão pelos nossos pecados, né? Esse perdão que nós recebemos de graça. Nós não merecíamos esse perdão, mas o Senhor Jesus Cristo, né, depois de ter consumado a sua obra na cruz, nos dispensou a graça, a qual nós hoje fazemos parte. Lembrando também que a graça não é instituição religiosa, tá? A gente é acostumado a falar, né? O Senhor me chamou nessa graça. Não é instituição, tá, meus irmãos? A graça de Deus, ele não está na congregação, não está em instituição, ela não está vinculada a instituição religiosa nenhuma, mas ela alcança todo crente, todo cristão que crê no nome do Senhor Jesus. Então, aquele, né, que creu no Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, entendeu que é um pecador, que não tem como ele alcançar perdão se não for através dos méritos de Jesus Cristo. A pessoa passou a entender esse tipo de coisa, ele já está na graça do Senhor Jesus Cristo, independente da denominação. Tá bom, meus irmãos? Então temos que assumir isso, né? Que somos pecadores e que só temos salvação através de Jesus Cristo. Então nós já somos agraciados, já somos contemplados com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e não está vinculada na instituição, tá? Não é exclusividade da instituição e nenhuma outra igreja, nenhuma outra instituição religiosa, tá? Então, quando a gente passa a entender esse tipo de coisa, a nossa mentalidade, o nosso cultuar a Deus, servir a Deus, passa a ser um outro nível, tá, meus irmãos?
Eu custei entender, aceitar esse tipo de coisa, porque na minha cabeça já estava formatado isso daí. Então, a congregação não é o caminho verdadeiro, tá, meus irmãos? O caminho verdadeiro é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, tá? Então, a instituição religiosa é só um local, né, ou um grupo que tem o mesmo modo de pensar, de cultuar, e os templos é o lugar onde nós vamos nos reunir para levar o nosso culto racional a Deus, né, expressar a nossa gratidão, que é a única coisa que o crente, que o ser humano pode fazer. Não tem nada que possamos fazer para pagar pela nossa salvação, apenas a gratidão, ser eternamente grato e louvar a Deus por ele ter enviado o seu primogênito, seu único filho, para pagar pelos nossos pecados, como cordeiro no nosso lugar. Então é isso, irmãos, tá? Demorei para entender, demorei. Foi fácil? Não foi. E muitos que vão ouvir que chegaram nessa parte do vídeo, também eu acredito que vai demorar para entender. Então, quando a gente vê alguma coisa ali, os irmãos estão orando de costas pro púlpito, né? Estão tocando violão dentro da igreja. Então, é outro serviço, não é o mesmo serviço. Tá bom, meus irmãos? É outra coisa que está sendo realizado dentro do mesmo salão, dentro do mesmo espaço físico. Assim como a escolinha, né? As aulinhas do GEM, as aulinhas do GEL, né? O que é o GEL? Libras, né? Grupo de estudo de Libras. Né? Então, são outros serviços, só que isso é realizado dentro daquele espaço físico, dentro daquele salão, né? Como aconteceu, como acontece quando tem algum desastre, né? Alguma coisa que nem aconteceu esses dias no Rio Grande do Sul, ano passado, né? Lá litoral de São Paulo, para abrigar abrigar as pessoas, abrigar alguns mantimentos. Então é usado o espaço daquele salão. Então vamos tirar essa mentalidade que aquele espaço, aquele salão, ele não tem poder, não tem divindade, não tem nada, né? Se Jesus Cristo não estiver dentro dos nossos corações, não adianta, ele não vai estar dentro de 4 paredes, tá bom, meus irmãos? Eu tô dentro da minha casa, tô gravando esse vídeo aqui dentro da minha casa, né? Se tirar todas as pessoas aqui de dentro de casa, ele vira 4 paredes, né? Mas quando nós estamos aqui e quando vamos orar, quando falamos de Deus, quando tocamos hinos ou fazemos qualquer outra atividade, o Senhor está junto de nós. Mas a casa é só material, mesma coisa o templo. Tá bom, eu senti de passar essa parte aqui, né? Aproveitar esse assunto para trazer esse pensamento, pra realmente a gente desmistificar esse tipo de coisa, né? Esse tipo de ideia, né? Que estão desvirtuando a casa de Deus, né? O Senhor não habita em templos feitos pelas mãos de homens, que quer dizer, ali não é a morada de Deus, tá? Mas quando a gente vai cultuar a Deus, que é aberto um culto no nome do Senhor Jesus Cristo, ele se faz presente, tá? E é liturgia. Nosso jeito de cultuar a Deus, daquela forma que é feito no culto, né? Nos cultos tradicionais, é uma liturgia, tá? Assim como outras denominações têm a sua própria liturgia, cada um faz conforme o seu entendimento. E aquele mesmo grupo tem esse mesmo pensamento, né? O grupo da congregação tem esse pensamento, que a liturgia do culto é daquele jeito, de outras denominações tem o seu próprio jeito. Ninguém está certo, ninguém está errado, tá? Cada um vai fazer conforme o seu entendimento. O intuito é realmente louvar, né? E cantar hinos, louvores, cultuar a Deus, e ouvir os conselhos da sua palavra que a gente fala, entender, sobre as escrituras. É isso, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Peço perdão aí por ter me estendido nesse assunto, né? Na verdade eu queria falar somente sobre o projeto Resgate, mas aproveitar aí para falar isso aí. Se você chegou até aqui, eu peço mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e, se não for pedir demais, compartilha lá no seu grupo, né, da sua comum, no seu grupo, né, onde você sentir, para divulgar essa ideia também.
Tá bom, meus irmãos? Ora a Deus por mim, e eu orarei também por todos vós, para que o Senhor nos possa sempre nos abrir mais e mais entendimento, para melhor cultuarmos, louvarmos e servirmos ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ao seu Espírito Santo, que Ele nos guie sempre, né? Dentro das pisadas do nosso Senhor Jesus. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos. Até os próximos vídeos. Vai vendo.